Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasa Lag Astrology. Hoje vamos fazer um estudo de caso sobre o mapa da rainha do pop, a Madonna. Esse estudo de caso é dividido em duas partes. Agora você vai assistir a parte um. Venham comigo. Express yourself, don't repress yourself. Essa é a primeira parte da delineação do mapa da rainha do pop. Vamos trabalhar aqui sobre a potência Madonna. Para quem não conhece a Madonna, caso você seja um ET e não esteja no planeta Terra nos últimos 40 anos, a Madonna é uma das mulheres mais importantes da indústria da música. A música pop se divide antes e depois da Madonna. Por que que ela é tão importante assim? Madonna foi a primeira artista a ter o controle conceitual da sua imagem e da produção dos seus álbuns e videoclipes. Ela inaugurou a era das celebridades multimídias, do acompanhamento da vida pessoal dos ídolos, que na arte é chamado de Gesamtkunstwerk, impactando os espectadores ao mesmo tempo por filme, livro, dança, música, estética artística, para que a gente não só possua a sua arte, mas a sua persona artística como um todo. Você não vai para o show da Madonna porque ela é uma excelente cantora ou só excelente dançarina. Vai sim pelo conjunto. E todos os artistas pop depois dela e do Michael Jackson, que será tema do próximo vídeo ensaio, tiveram a barra lá em cima. Antes você poderia ser uma pessoa que só cantasse e ficasse no back vocal, sem aparecer. Ou você só ser um bom dançarino e ter alguém para fazer uma dublagem sua. Depois da Madonna, não. Você tinha que ser bom em tudo. Até 2022, a Madonna era a segunda cantora mais rica da história da música e a mais rica em relação ao patrimônio obtido apenas pela música, turnê mais venda de disco. Por quê? A cantora mais rica é a Rihanna, mas ela não obteve sua fortuna por meio da música, e sim da sua empresa de lingerie e maquiagem. A Madonna não, ela conseguiu todos os 580 milhões dela por meio da música. A carreira total da Madonna, com turnê, com venda de disco, rendeu 1,5 bilhão de dólares, que foi distribuído entre empresário, gravadora, sendo que 580 mil são dela. Então, qual é o tema dessa primeira fase do, da análise do mapa? É analisar os períodos de sucesso e risco à saúde através de técnicas helenísticas, como o Zodiacal Releasing, que é o lançamento zodiacal, quartos da lua e técnicas preditivas anuais. Vou analisar astrologicamente o sucesso, casamentos, filhos e saúde da Madonna. A saúde vai ficar mais para a parte 2, como eu vou pegar a RS do ano passado, quando ela se internou, ok? A gente tem que começar com o primeiro disclaimer aqui, porque a Madonna em si, ela não expõe seus dados pessoais na internet. Então, nenhum astrólogo teve acesso ao registro de nascimento da Madonna. Isso é importante falar porque ela só teve uma entrevista
que ela mesma falou seu ascendente. Essa entrevista eu vou passar agora. E nos sites de banco de dados astrológico, o AstroDistem, que é o Astrodatabank mais famoso, a, o horário que consta lá é classificado como dado sujo. Por quê? Ele foi obtido com o marido da funcionária do pai da Madonna. E nesse horário, 7h05 da manhã, ela teria o ascendente em Virgem. Porém, nessa entrevista aqui, que a gente vai olhar agora, ela tem ascendente em Aquário. Então, como a gente pode ver aqui, ela diz claramente que o Sol dela é em Leão, o o signo ascendente dela é em Aquário e a Lua é em Virgem. Então, dado que ela mesma disse que já fez o mapa astral dela, quando ela estava para se iniciar na Cabalá, e que o seu ascendente é em Aquário, eu vou trabalhar com esse signo para abrir o mapa dela, tá, pessoal? Em alguns outros astrólogos usam o horário que está no astro.com, mas eu fui procurar na fonte, que é o próprio nativo, né? Então, partindo do ascendente Aquário, a gente vai ter uma margem de erro entre 6h26 da noite a 7h48. E aí eu usarei 3 técnicas rápidas para retificar esse ascendente. Tem técnicas mais precisas, mas demandariam mais cálculo e não vão caber aqui nesse estudo de caso, tá? O Animodá é uma técnica helenística que o ascendente seria igual ao grau dos planetas mais dignos do mapa, tanto natal quanto da lunação pré-natal. Quem me acompanha sabe que a lunação pré-natal pode ser tanto a lua nova quanto a lua cheia anterior ao nascimento. Então, a última lunação da Madonna foi 2 dias antes do nascimento dela, com a lua nova em Leão. Então, os planetas não vão mudar muito de grau. Marte em Touro, com a contratecia entre 14 e 15 de Aquário. Júpiter em Libra no grau 27. Mercúrio em Virgem no grau 6 e 7. E Sol em Leão no grau 24 ou 22, dependendo do uso da anticia e contra-anticia e dos mapas analisados. Então, a gente, com essa margem de horário, a gente vai restringir do grau 6, que é o grau de Mercúrio, às 6h43, ao grau 27, que é às 7h48. Diminuiu em 9 graus a margem de erro, mas aí a gente vai usar 2 outras margens de horário. A dodecatemória é uma das técnicas que vem desde o período da Babilônia. Essa técnica tem mais de 5.000 anos. Como é que ela era feita? Ela abria um microzodíaco em cada signo que o Sol passava, ou seja, a cada 2,5 graus, se abria um novo mapa que se iniciaria no signo e ia até o signo anterior ao signo que está. Por exemplo, se o mapa começasse em Touro, é Touro, Gêmeos, Câncer, lá, até chegar em Áries. Aí começava em Gêmeos, Câncer, Leão, até chegar em Touro. E por assim ia. Então a gente tem que forma-se um novo mapa para
para cada signo que se tem aqui e através desse microzodíaco, a gente encontra um novo grau para o Sol, para a parte da fortuna, parte do espírito e planetas relacionados à natividade da Madonna. Nessa retificação, a gente usa o Sol, a parte do espírito e o Senhor do mapa. Pelo horário que foi dado pela própria Madonna na entrevista, o Senhor do mapa é Júpiter, já que os planetas, os luminares Sol e Lua, estão longe do meio do céu, no mapa original dela. Então, o regente do mapa passa a ser o ascendente, e depois o regente do ascendente e o regente do ascendente, no caso, Júpiter. Então, na dodecatemória, que eu chamo aqui de D12, o Sol está entre 13 e 16 e 59 graus de touro. A parte do espírito entre 5 de Gêmeos e 25 de Escorpião. E Júpiter, tanto a 17, indo até o 12 e 23 de Leão. Todos esses signos citados aí desaspectam o Aquário, então podem ser usados como margem de erro. A menor margem de erro encontrada aqui é o 13,01 ao 17,37, que essa é a menor margem de erro. Então, a gente vai usar os graus de Júpiter, 12 e pouquinho, ao grau do Sol, 16 e 59. Dentro dessa margem, a gente vai buscar, pela posição da Lua, o possível ascendente, na doutrina de Hermes. A doutrina de Hermes, ela é uma técnica vinda do Antigo Egito, onde o ascendente e a lua natal equivaleriam ao ascendente e à lua da concepção, quando seu papai e sua mamãe fizeram você. Então, como eu duvido que você vai perguntar quando é que eles fizeram, a gente faz um cálculo estimativo pelas luas antes do nascimento. Esse cálculo pode dar mais ou menos certo se a pessoa nasceu prematura ou não, mas isso deve ser informado ao astrólogo, caso você não tenha certeza do seu horário. A gente já sabe que Madonna nasceu na fase nova da lunação de Leão, que tem diferença na regrinha da Trutrina. A lua da Madonna está no signo de Virgem e nos horários que a gente pegou, que é 7h03 até 7h16, a lua sai de 18h29 a 19h19. Pela margem de horário, a lua vai estar acima do horizonte do mapa. Então, a lua crescente entre a lua nova e a lua cheia, acima do horizonte, a lua da concepção igual ao ascendente natal, lua natal no ascendente da concepção. Então, a gente vai pegar esse grau de Virgem, 18 para 19, e pegar o ascendente Aquário e transformar na lua, como está aqui. Pela Trutrina, o ascendente obtido está entre 12h20 a 12h22 de Aquário, tendo o nascimento entre limites de 7h03 e 23 segundos, 7h03 e 32 segundos. A gente utilizará 7h03 e 31 porque é igual à dodecatemoria de Júpiter, que a gente encontrou aqui, nesse aqui, ó, 12h23. Então, a gente tem agora com o ascendente exato. Esse ascendente é quase 12 horas após
o horário constante na database, o que a gente pode deduzir que a pessoa errou de, em vez de ser 7 horas da manhã, era 7 horas da noite. Com 1 minuto e meio de arredondamento só. Então vamos lá para outra entrevista, trecho da entrevista da Madonna sobre suas fases da vida. I think one of the secrets of my longevity is that nothing really happens to me until I was 25 or 26, and I thought just I'd had that many years to kind of develop as a normal human being. Então, aqui ela fala que um dos segredos da longevidade dela na indústria foi ela não ter feito sucesso até em torno dos 27 anos, 25, 26, 27 anos. Então, ela teve a oportunidade de errar. Então, assim, quando a gente usa esse período que não dá o clique na vida da pessoa como um medidor de tempo. Isso pode ser muito importante para delinear a longevidade da vida dela. Então, assim, como delinear o tempo do mapa? Primeiro, os helênicos determinavam o luminar que manda no mapa, se é o Sol ou se é a Lua. Se nenhum dos dois estiver perto do meio do céu, das casas 9 e 11, ou no ascendente, o que que acontece? A gente coloca o ascendente ou a parte da fortuna como doador da vida, dono do mapa. O dispositor dele será seu protetor durante a vida, que chamamos de oikodespotes, que é o senhor do mapa. E o dono do mapa, chamado Curios, é o dispositor desse cabinho aqui, que ele que determina para onde vai a sua vida. Então, quando o Sol ou a Lua não estão na casa certa, a gente considera o mapa como se fosse do sexto oposto. Então, o Sol e a Lua não estão na casa certinha, então ela vai ser lido como, apesar do Sol estar acima do horizonte, vai ser lido como mapa noturno. E a ordem da análise será Mercúrio, Saturno e Júpiter. Como a gente pode ver, aos 27 anos, no retorno de Saturno, Madonna começou a fazer sucesso. Seu Saturno passou a ser ativado aqui, então multiplique Saturno por 3 e veremos que ela tem pelo menos mais 20 anos para sambar na cara da sociedade. Então, o primeiro ciclo de vida da Madonna foi regido por Mercúrio na 8, que dominaria o primeiro terço da vida dela. Mercúrio rege o mapa, a casa 5, a casa das artes, da autoexpressão, da comunicação, mas é uma comunicação não por meio escrito, como na 3, é uma comunicação por meio de expressão artística mesmo, como você é de verdade. E rege também a casa 8, a casa da morte, a casa dos legados. Então, a mãe da Madonna, que é representada aqui pela 4, ela morreu quando a Madonna tinha 5 anos de idade. Ela é a terceira filha de 7 filhos, sendo que a filha mulher mais velha, então ela tinha que cuidar dos irmãos. Então ela entrou muito em conflito com o pai por causa disso. Então ela era aluna topzera da escola, ela recebeu bolsa em escola de arte, ela era líder de torcida, e ela desde muito criança, ela aprendeu a tocar piano, tocar bateria e a dançar. Já aos 12 anos, ela já recebeu bolsa para estudar em escolas específicas para isso. Quando chegou seus 18 anos, ela saiu de casa e foi para Nova York com $35 no bolso. E a partir daí ela foi batendo de porta em porta.
Mas Saturno é o senhor do tempo. Ela só conseguiu o sucesso dela quando completou seus 27 anos. Então, Saturno aqui está bem pertinho do MC, embora no 11º signo, que dá reconhecimento entre os pares, porque o 11º é o salário que você recebe e as bênçãos divinas. E ela está conjunto a uma estrela chamada Algete, que é relacionado ao mito de Hércules, que é aquele o filho de Zeus que está na carta da força, aquele que segura o leão de Nemeia. Então mostra uma pessoa de personalidade ousada, multitalentosa, com uma vida com várias fases e escândalos. A terceira fase da vida dela e também os meios que ela obteria essa de vida são representados por Júpiter, que aqui está na 9, conjunto ao nó do norte. E está conjunto uma estrela muito famosa chamada Arcturus, que é a estrela da constelação do Caçador, dando fama através de controvérsias religiosas relacionadas à hipocrisia alheia e sucesso apenas fora da terra natal. Então, o sucesso da Madonna só pôde ser conquistado quando ela saiu de Michigan, em Detroit, no interior dos Estados Unidos, para Nova York, em outro estado. Em segundo lugar, o que os helênicos faziam depois que determinou os terços da vida? E quem era mandava no mapa. Ele fazia um traço aqui em cima do Sol e o que tivesse para cá, para os signos atrás do Sol, seriam chamados de orientais. E para os signos que tivessem à frente até a oposição ao Sol seriam ocidentais. Então, assim, a gente vê que Saturno, Júpiter, Lua e Mercúrio são ocidentais, Vênus e Marte orientais. Saturno e Júpiter, quando estão ocidentais, eles só se tornam evidentes a partir da metade da vida, enquanto Mercúrio e Lua, na primeira metade da vida, já estão ativos. Então, indica que Mercúrio regeu a primeiro terço da vida, estava bem ativo. A Lua também, ambos na 8, que são sentimentos de luto. O luto pela mãe dela marcou boa parte da infância e da adolescência. E o sucesso veio após os 40 anos, que foi quando começaram os CDs mais lucrativos da Madonna. Marte Oriental também, que é aqui as viagens, os deslocamentos, tretas familiares. E a Vênus, que aqui simboliza tanto o casamento por estar na 7, quanto mudanças para o exterior e constituição de família. Ela aqui, sendo oriental, ela se realiza após metade da vida, após os 40 anos. Então, como eu já ressaltei, Mercúrio, Lua e Marte se manifestaram como uma forma de morte da mãe, cuidado dos irmãos mais novos, e empregos menos rentáveis na época para ela. Saturno, por estar na parte de cima do mapa, em signos após Marte, elas indicam uma pessoa com um corpo mais magro e uma saúde mais frágil. O que poucos sabem da vida da Madonna é que, como a mãe dela morreu de câncer em torno dos 30 anos, a Madonna fazia vários exames recorrentes por causa do câncer de mama, sendo uma das primeiras celebridades a fazer campanha de conscientização. E ela tem uma vida extremamente saudável por causa disso. O terceiro passo na delineação do mapa é o cálculo dos textos da vida, que eu concluí a partir da entrevista
junto com os tempos ascensionais, que foi cada terço 47, 26 em 7 anos, com a metade aos 40 e poucos. Então, agora vamos delinear do mapa o que aconteceu no começo, no meio da vida. Vamos ao Zodiacal Release. Zodiacal Release ou lançamento zodiacal trata-se da contagem de períodos por meio dos lotes herméticos e os signos de onde eles partem. Cada signo tinha um número determinado de anos, que à medida que eles forem se passando, se tem uma contagem de tempo em relação à intensidade das coisas que acontecem, da sua vitalidade. O lançamento da fortuna, que é o mais importante, fala de saúde, rota de vida, dinheiro que você obtém, e o do espírito, realizações pessoais e profissionais por meio do seu esforço. A base é o que você conquista através do que acontece com você, menos o seu esforço. Então, se você consegue encaixar oportunidade e dinheiro. A coincidência de períodos indicam realização ao mesmo tempo material e pessoal. Então, eu montei essa tabelinha aqui, onde o primeiro signo do mapa da Madonna, que vocês vão ver aqui, ó, da fortuna, é a fortuna em peixes. E é um período de 12 anos. Por quê? Regido por Júpiter. Júpiter tem 12 anos de regência. A base também são 12 anos. Ela é filha de um engenheiro mecânico, trabalhava na indústria automobilística e tinha uma vida bem financeiramente. Depois disso, o segundo período da fortuna passa a ser Áries. E ela forma uma quadratura com a parte do espírito, que é a parte do que você realiza internamente, sabe? O que você faz, o que você gosta, faz o que você ama, faz o que te dá prazer, vai atrás de suas coisas. Pronto. Quando eles ficam angulares, fazendo quadratura um ao outro, é o período que ela começa a ter bolsas nas escolas de arte, iniciou a carreira, viajou. E tudo isso ela fez trabalhando e fazendo o que ela gostava, dançar e cantar. Só que vocês veem aqui que a parte da base ainda não estava tão encaixada assim. No início estava, mas depois não. O terceiro período, a Lua, a parte da fortuna, ela passa 8 anos em Touro. E a parte do espírito passa para Aquário. Esses 8 anos foram um período entre o lançamento de Like a Prayer e o livro Sexy, da Madonna, que foi o período mais polêmico da carreira dela. Como ela começou a galgar destaque, mas a parte da base não acompanhou essa mudança. Ela ganhou muito destaque, muito impacto de mídia, mas ainda não tinha se tornado a pessoa multimilionária que ela é. Ela era uma artista impactante, ganhou destaque porque a parte do espírito estava angular ainda com a fortuna, mas dinheiro que é bom, nós gosta, não houve. Então, passou um período que a Lua, a parte da fortuna, passou para Gêmeos, que ela fez uma quadratura com a posição natal. Quando ela chegou nessa fase de fazer a quadratura, esses 20 anos aqui foram os anos que mais apareceu dinheiro e oportunidades. A partir de
de 94, quando ela começou a gravar Evita, Ray of Light, Confessions, que são os CDs mais emblemáticos da carreira dela, que proporcionaram os maiores prêmios. Ela ganhou destaque e dinheiro, enquanto aqui continuava em aquário por mais 20 anos. E vocês veem aqui que aqui está em Gêmeos por 20 anos, aqui está em Aquário ainda. E depois de um tempo, depois de 4 anos, aqui passa também estar em Aquário. Depois de 98, que foi quando ela lançou Ray of Light. Então, esses 18 anos entre 98 e 2016 foram as turnês mais lucrativas da história da música de uma artista feminina. Ela só foi superada pela Taylor Swift em 2023. Então, olha o impacto de quando o período de maior agitação da fortuna e a coincidência entre o espírito e a parte da base, você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. 15 anos de muito dinheiro, muito sucesso, muito cash no seu caixa. De 2016 para cá, a artista entrou tanto no período de câncer da parte da fortuna, quanto num período de 12 anos da parte do espírito, que elas não se aspectam de forma angular, eles fazem um trígono. Então, há um período que ela entrou em recolhimento, especialmente porque parte desse período teve a Covid, então não houve mais turnês, porém há um colhimento dos frutos do que ela já fez, né? Já que o peixes aqui da parte do espírito coincide com o signo inicial da fortuna. Então, quando eles se encontram de novo, um faz conjunção à posição inicial do outro, ou estão angulares, há uma entrada de dinheiro. Então, aqui você ganhou dinheiro com o que você gosta. O próximo período em que há uma coincidência da angularidade da posição da parte da fortuna com a parte do espírito vai começar em 2028, daqui a 5 anos, onde começará mais um período de angularidade entre a parte da fortuna em Câncer e em Áries, ou a parte do espírito em Áries. Peixes está aqui e também faz uma quadratura com Sagitário, que é a posição inicial, que indica mais um período de dinheiro. Será que mais recordes vêm por aí? Não sei, viveremos para saber. Então, o que a gente pode constatar aqui? Os dois lotes principais, a base, está na 10ª da fortuna, e ambos regidos por Júpiter, testemunhando a educação religiosa, a Eucaristia da Igreja Católica, onde a Madonna acrescentou Verônica ao seu nome de batismo. Na adolescência, entre os 12 e 27 anos, naquele período de signo da base em Capricórnio, ela entrou na Escola de Artes, foi backing vocal do cantor Patrick Hernandes, que foi um sucesso nos anos 70, depois vocês procurem. Mudou-se para Nova York, lançou os primeiros singles e no final do período casou com o ator Champagne. Dos 27 aos 35 anos, que é esse período de fortuna angular com a parte do espírito. A Madonna se divorcia, lança
Like I Pray, Papa Don't Preach, e é excomungada da Igreja Católica. É a fase de maior polêmica da carreira dela, mas sem tanto retorno financeiro. Mas assim, a gente diz que não tem retorno financeiro tão alto porque ela ganhou milhões nas turnês dos anos 2000. Então, em comparação com o que ela ganhou depois, ela estava ganhando pouco, tá? É uma comparação com o que a gente viu no futuro, mas na época ela era uma das artistas mais bem pagas já. Dos 35 aos 57 anos, a gente teve um período de 20 anos de acontecimentos da carreira, onde a coincidência da base do espírito, da parte do espírito e da base levaram às turnês mais lucrativas e aos prêmios, a trígone de prêmios mais importantes da música: o Oscar de melhor trilha sonora, o Grammy e o Globo de Ouro de melhor atriz de musical por Evita. E aí temos as turnês que somadas deram US$ 1 bilhão e 300 mil. Stick and Sweet, de 2008, com US$ 405 milhões. MDNA, com US$ 125 milhões. E Rebel Heart, com US$ 170 milhões. Após os 57 anos, a gente não vai ter tantos períodos da fortuna em relação a ela mesma. Só que com a parte do espírito, e com a parte da base, ela vai ter uma coincidência entre os 69 e os 81 anos a partir do ano de 2028. Então, testemunho de grande entrada de dinheiro com pequenas turnês. Ela não vai fazer, depois dessa idade, turnês mundiais. Então, quem quer ver ela ao vivo, que junte dinheiro para as turnês dos próximos 5 anos, tá, pessoal? Então, vamos à técnica do quarto da lua, que é a primeira técnica de afilar. A gente tem um período dos 27 anos, da parte da fortuna, depois dos 27 aos 57, são períodos longos, são 30 anos de vida da cantora. Então, os quartos da lua, eles atuam em ciclos de 32 anos e 3 meses, em que cada planeta tem um número específico de anos, que é 1/3 dos seus anos tradicionais. Então, por esse gráfico aqui, o que que a gente tem? Vocês lembram que a casa Mercúrio regia o fundo do céu da Madonna e a casa 8. Quando a regência saiu do Sol aos 4 anos e 9 meses e foi para Mercúrio, a mãe dela morreu aos 5 anos de idade da Madonna. Então, a Madonna passou dos 5 aos 10 anos sob a influência dessa fatalidade. Depois foi para a regência da Lua, que é uma regência tanto ligada à casa 4 dela, a casa da família, quanto à casa 6, que é a casa da saúde. Quando ela era mais jovem, tinha várias entrevistas que o pessoal falava que conviveu com ela era dançarina, né, de balé, e ela era magra, a ponto do pessoal achar que ela estava anorexia. Somente quando ela chega aos 17 para 18 anos, ela decide ir para Nova York com uns $35 no bolso. Então, esses 3 primeiros anos dela foi conhecendo pessoas, fazendo parte de bandas e fazendo seleções. Quando ela entra no período de Saturno, aos 21 anos, ela entra para a turnê do Patrick Hernandez, né? No final dos anos 70 para o início dos anos 90, e passa a compartilhar várias bandas. Ela foi vocalista de bandas de rock, para o espanto de várias pessoas aqui. Então, quando a regência do subperíodo de Marte
chega na vida dela, já aos 28 anos, Marcia ativa o MC dela. O MC é a casa 3, que é a casa das pequenas viagens dos irmãos. Então, Like a Virgin é lançada e é um sucesso mundial. Então, os próximos 4 anos ela ia fazer turnê, ela ia fazer apresentações de todos os tipos. Ela casa e depois se recolhe. Até que, quando ela completa em torno de 28 anos, ela lança o Papa Don't Preach, já em 87, 88, já perto dos seus 30. Então, aqui há o divórcio e a excomungação dela da Igreja Católica. Então, passa mais um tempo, quando chega 90, aos 90, 91, ela lança a Blonde Ambition Tour, que é a famosa imagem dela com o corset de cone. Novamente, passa um período, assim, 93 a 94, que ela, depois dessa turnê, ela se recolhe, lança um álbum totalmente experimental com a Bjork, que foi o Bad Time Stories, e faz Evita, que é a história da primeira ex-primeira-dama argentina, né, que ficou famosa nos anos 40. Então ela limpa a imagem dela depois dessa turnê super escandalosa e decide ser mãe. Então, quando chega novamente ao período de Marte, subperíodo de Marte, ela se torna mãe e lança o CD Ray of Light, que basicamente é um CD experimental, coisa e tal. E lança os 3 CDs em seguida: Music, Confessions on Dance Floor e American Life, que é os CDs mais famosos e premiados dela. Quando ela chega em 2005, no VMA, ela faz o polêmico VMA, que ela beija a Britney Spears e a Christina Aguilera. Provoca mais um escândalo na época. Hoje é totalmente comum, mas na época não era. Então, ela depois disso ela sai em turnê. As 2 turnês que ela faz no período do Sol, ela bate recordes como cantora feminina e artista solo. E depois tem um segundo divórcio com o Guy Ritchie. Ela tinha casado no período de Vênus, se divorciou no período do Sol. Quando chega novamente o período de Mercúrio, ela adota 2 crianças, já nos anos 2010, 2 crianças da África, do país do Malawi, que é na costa leste da África. E chegamos ao período atual dela, que é o final do período da Lua, que é entre os 58 anos até os 64, até os 64 anos que ela fez ano passado. E o período do terceiro ciclo da Lua, que começa com o período de Vênus, que pode trazer tanto um novo recorde, um novo escândalo de turnê, quanto um novo casamento para ela. Então aqui a gente está nos quartos da Lua. E através dessa análise a gente já sabe que ela está no subperíodo da Lua, indo para o subperíodo de Vênus. O subperíodo da Lua começou com 58 anos e 3 meses da artista e terminou aos 64 anos e 6 meses, ou seja, fevereiro deste ano. E o período da Lua começou em março desse ano e vai até o ano de 2025.
Como é que foi o subperíodo da Lua de 2018 para cá? Como foi a vida dela? Em 2000, aos 58 anos da Madonna, em 2016, teve o famoso discurso dela no prêmio da Billboard. Ela recebeu um prêmio pela carreira inteira e fez um discurso sobre ser mulher no mundo da música. Ela finaliza a turnê da Rebel Heart Tour e se muda para Portugal para acompanhar os filhos. Daí, ela adota as duas gêmeas. Ela já tinha adotado um outro menino no Malawi, já adota duas gêmeas. No período de Júpiter, que foi 7 meses, ela apresentou ao Madame X lá no Met Gala e no VMA com apresentações religiosas remetendo a Joana d'Arc. Aí lança o disco no período de Lua-Saturno, ativando a casa 11 e a casa do ascendente dela. E aí começa o período de Marte. O período de Marte foi turbulento para ela porque estava no início de 2020. Então, antes da pandemia começar, em janeiro e fevereiro, ela teve uma cirurgia por lesões durante a turnê do Madame X. Teve um documentário na Netflix sobre a turnê, que mostra os bastidores, coisa e tal. Relançou várias músicas dela em uma coletânea e um dueto com a Dua Lipa, que foi um dos maiores sucessos do ano. Esse período foi de janeiro até o final de outubro. No período Lua e Vênus, ela só conseguiu lançar um álbum de fotos da carreira dela, só que fotos artísticas. No período de Lua e Sol, que durou 11 meses, basicamente o ano anterior inteiro, no ano de 2022, ela foi homenageada no VMA, recebeu um remix de Frozen de um DJ americano que disparou no TikTok no início de março de 2022. E aí começa o subperíodo de Mercúrio. O subperíodo de Mercúrio, toda vez que Mercúrio ativa a casa dela, ativa tantos assuntos referentes a filhos, tanto a mortes. Então, o que que aconteceu? Ela fez o aniversário dela na Itália, né? Na terra natal da família dela. Recebeu muitas polêmicas por ocasião do Grammy. E o irmão dela veio a falecer em fevereiro de 2023, logo bem próximo ao final desse período de Lua e Mercúrio. Então, a gente muda de subperíodo a partir de março do ano passado, desse ano, né, no caso. Então, ela começou os preparativos da turnê no início do período de Vênus. E ela passou um mês caladinha, e depois abriu o acervo dela na imprensa. E aí vemos quando Vênus encontrou com o Sol aqui, ativando uma parte da casa 6, ela desenvolveu a infecção bacteriana devido a treinos exaustivos para a turnê. A gente vai detalhar isso na Revolução Solar, mas a gente já vê que, como Vênus está na casa 6 por quadrantes, o período de Vênus é um pouquinho delicado para a saúde dela, especialmente porque ativa a casa 4, né, o quarto signo aqui, e a casa 2, que é referente à alimentação. Então, é um período que devia ser de mais reclusão, mas como Vênus também rege a 9, o nono signo, ela fica com necessidade de ir para fora, mas demanda aqui dentro. Cuidado com a alimentação e com o convívio familiar. Então, quando
o período de Vênus-Sol terminou, Vênus e Mercúrio começou e vai durar até 3 meses após o aniversário. Então, vamos ter notícias de convívio com a arte, mais preparação para turnê e alguma coisa referente a espólios, recebimento de contratos e investimentos, além de preparação para as viagens. O próximo período, entre o mês 4 da Revolução Solar até 8 meses após a Revolução Solar, em abril do ano que vem, está relacionado à recuperação física e a volta à terra natal, cidade de residência, ou seja, mesmo que role a turnê durante esse tempo, ela vai focar em shows próximo a Nova York ou a Detroit. E aí, no penúltimo período, que termina no 10º mês da Revolução Solar, serão destinados a prêmios, a muito dinheiro arrecadado e mais viagens longas. Então, o auge da turnê na Europa vai ser, e nos outros continentes, vai ser focado aqui, daqui ao ano que vem. Já Vênus e Saturno são ligados aos 2 últimos períodos da Revolução Solar de 2023. Então, reforço o tema de viagens longas, porque tanto Saturno quanto Vênus regem a casa 9, possível internação e até uma mudança temporária da Madonna para o exterior por causa da casa 12 ativada. Então, assim, a gente encerra na parte 1 aqui como analisar o mapa, mostrando de forma abrangente os períodos de vida. Começamos pelo texto da vida, apresentamos a vocês o lançamento zodiacal e encerramos com os quartos da Lua, os períodos de 32 anos e depois os períodos de cada planeta para a gente afinar as previsões. Até a parte 2 desse vídeo e tchauzinho! Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.